Fala, meus amigos e minhas amigas laringoscopistas. Hoje a gente vai conversar sobre a história do fentanil. Essa substância tão utilizada em nossos procedimentos anestésicos, sobretudo na intubação orotraqueal. Para quem não é da área da saúde ou ainda é estudante e acompanha o nosso canal, talvez você não saiba, mas o processo de intubação orotraqueal causa uma dor mais forte ao paciente do que a própria incisão da cirurgia. E eu sempre falo isso daqui, né, que é um procedimento bem doloroso. Imagina o poder que uma droga deve ter para aliviar toda essa intensidade de dor no paciente. Obviamente, deve ser utilizada uma droga potente. E para isso a gente usa bastante o fentanil, que é um opioide sintético. Ou seja, ao contrário da morfina, ele não é extraído da natureza, e sim fabricado pelas empresas farmacêuticas, né? Um processo aí de síntese bacteriana. Por isso eu quis contar um pouco da história do fentanil hoje para vocês. É uma história que começa lá nos anos 50 do século passado, na hoje famosa empresa chamada Janssen. Quem ainda nunca tinha ouvido falar dessa empresa, ouvi agora em 2021, por ela ter sido uma das grandes produtoras da vacina do coronavírus, do Covid-19. A farmacêutica Janssen, até o final dos anos 1950, não tinha um departamento de pesquisa. Ou seja, mesmo já sendo uma grande companhia no mercado, ela não desenvolvia medicamentos, apenas fazia o comércio. Ainda não tinha um setor responsável por patente de novas drogas, laboratórios para experimentos, nada disso que era preciso para fazer com que essa empresa decolasse de uma vez. E foi justamente nessa época que Paul Janssen, que era médico e filho do dono da empresa, assumiu o comando do negócio da família e passou a investir nisso. Ele já tinha enxergado que a companhia tinha toda a condição de desenvolver suas próprias drogas patenteadas. Ele queria que a companhia ocupasse um lugar entre as grandes farmacêuticas, lançando medicamentos originais com a sua marca, por mais que ela já fosse bem sucedida, mas na parte comercial. Ele queria desenvolver algum tipo de medicação. Essa é a imagem do Dr. Janssen em 1953, já trabalhando no laboratório da empresa. E foi a partir dessas novas políticas de gestão que surgiu o fentanil. Ele foi uma das primeiras substâncias lançadas pela Janssen, com a sua própria marca, ainda com o nome de Sublimase. Ele foi sintetizado em 1959, então a gente já sabe que é algo fabricado, né? Algo sintetizado pelo próprio Paul Janssen, e começou a ser utilizado logo na década que estava se iniciando, a década de 60. O Dr. Paul tinha apenas 27 anos de idade quando assumiu a companhia, implementando essa verdadeira revolução em sua gestão. Ele foi um dos grandes responsáveis pelo crescimento da empresa e pelo reconhecimento mundial que a marca possui hoje em dia. E havia um clamor mundial naquela época por curas e tratamentos médicos. Era uma época que a medicina ainda estava evoluindo, né, comparado com hoje em dia. Ele reconheceu que apenas uma busca incansável por novas moléculas com promessa terapêutica poderia trazer as respostas que o mundo queria. Os químicos da sua equipe também sabiam disso. Quando ele regularmente fazia a sua pergunta favorita, que era: o que há de novo? Era tanto uma pergunta animadora quanto um firme desafio de continuar gerando novas observações, novas ideias, novas pistas. Graças a esse impulso e às alturas que impulsionou a empresa que dirigia, Janssen é amplamente considerado o inventor de medicações mais prolífico de todos os tempos. Prolífico? Que porra é prolífico? Prolífico é que deixa algum resquício, né? Que ele gera ali algo que vai ser perpetuado. Ele estudou bastante sobre farmacologia e química médica durante os 24 meses que passou no exército,
logo após a sua formatura. Ficou no comando da Janssen até 1991, período em que a Janssen desenvolveu mais de 80 compostos, e alguns deles, como o próprio fentanil, estão na lista de medicações consideradas essenciais pela Organização Mundial de Saúde. Só para citar uma outra substância extremamente importante que também foi sintetizada pela primeira vez pelo Paul Janssen, podemos falar do haloperidol, que desde que foi lançado também no início de 1960, é o medicamento mais utilizado no mundo inteiro contra a esquizofrenia e no manejo de psicoses em geral. Já nos anos 90, a Janssen criou o PET transdérmico com fentanil. É um adesivo, né? Chamado de Durogesic, que tem um efeito com duração entre 48 e 72 horas. Se você não sabe, geralmente, e 99% das vezes, o fentanil ele é feito por maneira endovenosa, ele é feito pelas veias dos pacientes. E dependendo do grau de dor que o paciente sinta, né, se é uma dor ali que ele precisa receber o fentanil de forma frequente e o paciente não está no hospital, ele não está naquele ambiente ali que ele recebe sempre pela veia, ele pode usar esse adesivo aí chamado de Durogesic, que é o adesivo de fentanil, e pode ir para casa recebendo através da pele. Olha que interessante isso, né? Essa é uma imagem já dos anos 90, na mesma época de lançamento do PET. Infelizmente, também temos que falar sobre a face obscura dos fatos. O fentanil é um medicamento daqueles que devem ter um controle muito severo por parte dos órgãos fiscalizadores. Olha só, preste atenção nessa imagem aí. Ela mostra como essa droga é realmente poderosa. Aqui a gente vê 2 miligramas de fentanil. São esses cristalzinhos aí, ó, brancos, do lado direito dessa moeda. Uma dose letal. Se você receber 2 miligramas de fentanil na sua veia, você vai morrer, não tem jeito. Para a maioria das pessoas, né? Sendo comparado aí do lado, ó, uma moeda de 1 centavo de dólar. Então, olha só como é ultra potente essa medicação. Essa moeda tem menos de 2 centímetros de diâmetro. Então, é assim, é um pozinho, 3 grãos de areia ali é capaz de matar uma pessoa. Essa outra imagem aqui é do DEA, que é o Departamento Antidrogas americanos, que mostra a comparação das quantidades letais de heroína, carfentanil e do fentanil. Olha só como uma dose que pode matar uma pessoa, né, é diferente. A heroína muito mais, o carfentanil você ainda vê uma coisinha ali no fundo, mas o fentanil ele não nem preenche o fundo do frasquinho, ele fica basicamente nas paredes ali, ó, só cristais. O fentanil tem sido muito utilizado, sobretudo nos Estados Unidos, de forma totalmente abusiva pelos usuários de droga. É uma verdadeira tragédia social que acontece lá justamente por falta de controle. Durante os 5 primeiros meses de 2021, foram apreendidas mais de 2,5 toneladas de fentanil nas fronteiras americanas, entrando no país. 2,5 toneladas, se você for juntar tudo, né? Olha a quantidade de fentanil que apreenderam. E vocês vendo que uma dosinha de um pozinho pode matar uma pessoa. Os cartéis que enviam droga para os Estados Unidos têm optado bastante pelo fentanil, principalmente por ele ter uma produção barata e ser de fácil transporte. Além disso, é extremamente viciante. Se você fizer uma pesquisa rápida, aqui mesmo no YouTube, vai achar muitos vídeos mostrando as cracolândias, digamos assim, americanas. São locais violentos, obscuros, cheios de pessoas que estão afundadas na droga e largaram seus empregos, suas famílias, os amigos. São imagens impressionantes e muitas dessas pessoas são viciadas em fentanil. Pessoas jogadas pelo chão, zanzando pelas ruas como verdadeiros zumbis. É uma situação lamentável, meus amigos e minhas amigas. O que acontece com essas pessoas que usam o fentanil é que ele dá uma sensação muito grande de relaxamento. É uma sensação que você fica entregue, fica com uma preguiça absurda. Dizem que dá um bem-estar nesse relaxamento, essa sensação de moleza. É uma droga como outra se você usar de maneira inadequada, certo?
se você usa de maneira que você não está fazendo uma cirurgia, que você está no estado ali de depressão, que você tem problemas na sua vida em geral, e aí as pessoas acabam recorrendo a usar essa substância de forma recreativa, né? Acaba que vicia e a dose letal do fentanil é muito pequena, então frequentemente quem usa essa medicação fica naquele estado de relaxamento, né, que eu falei, que é o que a substância traz, mas ela também pode ter alteração na respiração, pode respirar mais devagar, e isso pode trazer uma consequência de hipóxia. Você fica sem respirar, você esquece de respirar, o seu centro respiratório não funciona mais de maneira adequada e você acaba falecendo por apneia, por hipóxia. Seus neurônios vão fritar porque você parou de respirar. Se você tem um colega, um amigo, um parente que esteja sofrendo por causa de fentanil, mostre a sua solidariedade, se ofereça para ajudar no que você puder. Muitas vezes, pequenos gestos que a gente faz pode significar grandes mudanças na vida de alguém. Voltando ao nosso principal personagem do vídeo, o Dr. Paul Janssen, ele faleceu em 2003, na Roma, Itália, aos 77 anos. E tem algumas estátuas e premiações pelo mundo em sua homenagem, como essa aí da foto, ó, na Bélgica, que era o seu país natal. Então é isso, meus amigos e minhas amigas laringoscopistas, espero que você tenha gostado aqui da nossa revisão da história do fentanil, né? Se você acha interessante, se inscreve no nosso canal, eu estou sempre trazendo esses conteúdos aí legais, informativos, com informações de qualidade. Fechado? Grande abraço do seu amigo Thiago e até a próxima. Tchau!